Bom, pessoal, mais uma aula de RLM. Dessa vez vamos montar esse quadro aí explicativo, né, referente à negação de proposições compostas. Então, quem puder deixar o like e seguir o canal, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, então vamos trazer aqui, né, os conhecimentos que a gente já tem da tabela verdade, certo? E aplicar para a gente poder ter essa tabela de negação de proposições compostas. Então já está listado aqui as proposições, certo? Conjunção, disjunção inclusiva, condicional, disjunção exclusiva e bicondicional. Vamos colocar aqui o conectivo de cada uma da maneira descrita, né? Porque as questões costumam vir mais dessa maneira descrita, de frases, né? E não da maneira de simbologia. Então, na conjunção, conectivo e, na disjunção inclusiva, o ou, na condicional, o se, então, né? Na disjunção exclusiva, o ou, e na bicondicional, se e somente se. Então, esses são os conectivos que a gente traz lá da tabela verdade, certo? Para a gente poder negar uma proposição composta, a gente precisa trocar o conectivo de alguma maneira e realizar um procedimento. Basicamente vai ser isso. Então, cada proposição vai ter, né, um conectivo específico para trocar, mais um procedimento. É exatamente isso que a gente vai montar agora. Então, na conjunção, quando eu tenho uma conjunção e eu preciso negar essa conjunção, eu vou precisar trazer o conectivo ou. Ou seja, eu estou dizendo que a negação de uma conjunção é uma disjunção inclusiva. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trocar o conectivo. Fora isso, existe um procedimento. Que procedimento é esse? Eu vou negar ambas as proposições. Então, toda vez que eu tiver uma conjunção e eu precisar fazer a negação dessa proposição, eu vou trocar o conectivo pelo ou seja, uma disjunção inclusiva, e vou negar ambas as proposições. Vamos ver aqui um exemplo da maneira simbólica, só para a gente poder, né, enxergar dessa maneira. Então, eu tenho uma proposição aqui, uma conjunção, né, P, e que, certo? E eu quero a negação dessa proposição. O que é que eu vou fazer? Eu vou trocar para o conectivo da disjunção inclusiva e vou negar ambas as proposições. Então, eu neguei a minha proposição composta dessa maneira. Troquei o conectivo e neguei ambas as proposições. Basicamente é isso. Quando eu vou para a minha disjunção inclusiva, o que acontece? Se a negação da conjunção é a disjunção inclusiva, qual é a negação da disjunção inclusiva? É a conjunção. Então, no lugar do conectivo ou, eu vou colocar o conectivo e. Basicamente, uma ao contrário da outra. E o procedimento? O procedimento é o mesmo. Eu vou negar ambas as proposições. Então, observem que conjunção e disjunção inclusiva é tranquilo, né, de memorizar. Agora, né, temos a condicional. A condicional do conectivo se, então. Toda vez que eu quiser negar uma condicional, eu vou substituir para o conectivo e. Ou seja, a negação da condicional vai ser uma conjunção, certo? Então, o se, então, vira o e. E o procedimento? Aí é diferente. Eu vou manter a primeira, certo? E negar a segunda proposição. É a famosa regra do mané. Substitui o se, então, pelo e, ou seja, uma conjunção. Mantenho a minha primeira proposição e nego a minha segunda proposição. Vamos fazer aqui um exemplo com a simbologia. Então, imaginem aqui que eu tenho uma proposição P, né, condicional com que, e eu quero fazer a negação. O que é que eu vou fazer? Trazer o conectivo da conjunção, certo? Vou manter a minha primeira proposição e vou negar apenas a segunda. Fiz a minha negação da condicional. Basicamente é isso, certo? Troco o conectivo, mantenho a primeira e nego a segunda.
Dando continuidade aqui, pessoal, temos a disjunção, né, exclusiva. Aí a gente vai ter mais de uma possibilidade, certo? Vai ter uma possibilidade onde a gente pode manter o conectivo da disjunção exclusiva, ou seja, o ou, e vai ter a possibilidade de trazer, né, a bicondicional, certo? Então, eu vou ter o se e somente se. Com relação aos procedimentos, se for substituir o conectivo pelo se e somente se, eu vou manter ambas as proposições. Observem que se eu quiser trocar do ou para o se e somente se na negação, eu não preciso fazer nada com as minhas proposições, eu vou manter da mesma maneira. Porém, se eu quiser fazer a negação da disjunção exclusiva com a própria disjunção exclusiva, eu vou manter a primeira e negar a segunda. Ou eu vou negar a primeira e manter a segunda. Observem que é uma ou outra. Então, aqui nós temos três possibilidades de negação, né, de uma proposição de junção exclusiva. Trocando o conectivo para bicondicional ou mantendo, né, a minha disjunção exclusiva. Se eu manter a disjunção exclusiva, eu preciso de um procedimento. Ou eu vou manter a primeira e negar a segunda, ou eu vou negar a primeira e manter a segunda. Tanto faz. As duas maneiras estão corretas. Quando a gente vai para bicondicional, aí é um pouco parecido com a disjunção exclusiva. Observem que eu vou poder, né, se eu tenho um conectivo se e somente se, eu posso trazer o conectivo ou para negar, ou eu posso manter o se e somente se, né? E com relação ao procedimento, o procedimento, né? Trocar o conectivo mais o procedimento para negar uma proposição composta. Se eu for trazer o conectivo ou, eu vou manter ambas as proposições, certo? Então, eu vou manter ambas as proposições, não vou fazer nada, só vou trocar o conectivo, né, do se somente se pelo ou. Porém, se eu quiser manter os meus conectivos se somente se, a regra é a mesma. Ou eu vou manter a primeira e negar a segunda, ou negar a primeira e manter a segunda. Então, com isso, né, tá montada aqui a nossa tabela, trazendo a negação de proposições compostas. Então, substitui o conectivo, quando for o caso, e aplica o procedimento. Basicamente é isso. Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal. Até a próxima e obrigado.